Você está na casa do Pai, amém? Na casa do Pai a liberdade, na casa do Pai a transbordo de alegria. E eu queria dar um recadinho antes de começar. Domingo que vem é Dia das Mães e as crianças vão fazer uma apresentação. Então, a gente está ensaiando com elas e todas as crianças que estiverem ensaiando, eu gostaria que vocês mandassem elas com a parte de cima branca, uma camiseta ou uma blusinha. A parte de baixo pode ser qualquer cor, mas a de cima, uma blusinha branca. Amém, pais? Em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Que alegria, que honra estar aqui nessa noite para ministrar a poderosa palavra do Senhor. É sempre um privilégio falar do amor de Deus, das grandezas do Senhor, do que Ele tem feito por nós. Amém? E eu gostaria de ler em Lucas, capítulo 15, versículo 28 até o versículo 31. Gostaria que vocês se colocassem de pé. Amém? Você pode ficar de pé um pouquinho? Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode ler aqui nas telas, amém? Mas se você trouxe, glória a Deus. Crente tem que andar de Bíblia, amém, irmãos? É a nossa espada, não podemos vir para a igreja sem a palavra. Se você não tem a Bíblia física, mas pelo menos a Bíblia no celular, amém? Todo mundo achou? Vamos ler então? Glória a Deus. Lucas capítulo 15, do versículo 28 ao versículo 31. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Pai, nós te louvamos nessa noite, bendizemos pela tua palavra que é poderosa, que é viva, que penetra a nossa mente, Senhor, e nós clamamos ao Senhor para que o Senhor fale em nossos corações. Deus, em nome de Jesus, que as nossas mentes estejam cativas a ouvir a tua voz. Senhor, nós repreendemos toda a incredulidade, repreendemos toda a amarra do inferno, todo pensamento contrário, Senhor, à tua voz. Nós mandamos embora na autoridade do nome e do sangue de Jesus. Pai, em nome de Jesus, tenha livre acesso em nossos corações para falar conosco, para nos corrigir, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus que corrige os filhos a qual o Senhor ama. Senhor, e queremos ser, Deus, ministrados pelo Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, cobre este lugar com teu sangue, Senhor. Cobre cada vida aqui com teu sangue. Nós repreendemos, Senhor, todo espírito de desânimo e mandamos embora na autoridade do nome de Jesus todo espírito de doença. Senhor, toda tristeza no coração. Pai, nós mandamos embora, sai deste ambiente na autoridade do nome de Jesus. Que esse ambiente esteja, Senhor, livre para a manifestação da glória, do poder, do amor do Senhor por nós. Pai, nós te entregamos, Senhor, esse culto. Tenha liberdade em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos podem assentar. Que você possa ouvir a palavra do Senhor, que você não fique levantando toda hora, que você realmente se aquiete, porque nós viemos cultuar, dar o nosso melhor ao Senhor. E às vezes a gente fica levantando, vai beber água, vai no banheiro. Irmãos, é tão pouco tempo que nós temos aqui, né? Não chega nem a 2 horas e muitas vezes a gente não consegue sentar, abrir o coração e ouvir Deus. Fica aquela inquietação de levantar, de sair. Então, espero que você já tenha feito tudo isso para que você fique em paz agora para ouvir a palavra de Deus. Amém? Essa parábola é uma parábola maravilhosa. Todos nós já conhecemos, né? Você já deve ter ouvido falar dela muitas vezes, que é a parábola do filho pródigo. Mas eu não vou falar
desse pai maravilhoso, um pai que nos ama, que nos recebe de braços abertos, um pai que não aponta dedo, que não julga, que traz para perto. Eu não vou falar desse pai, desse amor incondicional. Nessa parábola também tem o filho pródigo, que você conhece, que esbanjou o dinheiro do pai, pediu a herança antes do tempo, foi embora, gastou tudo que tinha. Quando ele viu que ele não tinha mais nada, passando necessidade, ele cai em si, volta e se arrepende. E nós temos o filho mais velho, que é aquele que ficou em casa, mas que não estava se sentindo filho. E é sobre esse filho que eu vou falar hoje, do filho mais velho, aquele que está dentro de casa, está dentro da igreja, ele não se sente filho, talvez não se sente perdoado, por algum motivo não se sente amado. E sempre quando eu lia esse texto da parábola do filho pródigo, meu coração sempre se atentava mais para o filho mais velho, do que está dentro de casa, daquele que não abandonou o Senhor, que permaneceu ali firme, mas por algum motivo, alguma dor que esse filho carrega, ele não tem um bom relacionamento com o pai. A parábola conta, Jesus mesmo conta essa história, que o pai tinha 2 filhos, e que em nenhum momento o Senhor fez distinção desse amor. A Bíblia não fala que ele amava o filho mais novo ou o filho mais velho. Eu acredito que o amor do pai é o mesmo para todos nós, amém? Mas o filho mais velho, ele carregava um sentimento ruim em relação ao seu pai. E isso afastava ele do pai. Isso fazia com que ele não tivesse um relacionamento saudável de pai e filho. E esse relacionamento, muitas vezes, daria para ele uma necessidade de aprovação. Abrindo um parêntese aqui, às vezes nós estamos dentro de casa e não percebemos a dor que o nosso irmão sente. Às vezes estamos dentro de casa e não temos um olhar de amor para aquele que está dentro de casa. A gente se acostuma tanto com as pessoas ao nosso redor, com os da nossa casa, que a gente acaba não percebendo quando alguém não está bem. Às vezes passa dias calado, seu filho, sua esposa, e parece que é normal, é uma rotina. Mas eu aprendi, irmãos, que estar perto não é estar junto. Quem está perto precisa olhar mesmo, precisa perceber, precisa ter tempo de qualidade, precisa parar para ouvir e enxergar. O filho mais velho, ele estava preso na sua dor. Quem está preso em alguma dor, ele não celebra a vitória de ninguém. Ele não celebra as bênçãos do outro. Se eu estou preso na minha dor, em alguma amargura, ele não vai celebrar se o outro está crescendo, se ele está sendo próspero, porque eu não consigo ver nada bom quando eu estou com o meu coração preso, amargurado, com algum sentimento de inveja. E qual que era a fala desse filho quando a Bíblia fala que ele volta do campo, e quando ele está voltando do campo, ele escuta um barulho. É a festa, o filho voltou e o pai tinha que celebrar a volta desse filho. E a Bíblia fala que ele vai falar com o servo. Ele não foi até o pai dele para perguntar o que estava acontecendo. Ele foi falar com o servo, ou seja, não tinha um relacionamento saudável de pai e filho. E aí o servo fala, seu irmão voltou, seu pai está celebrando esse momento precioso, ele voltou, e nós vamos festejar. E o filho mais velho enche de indignação. Né? Ele fica indignado, como assim, né? Ele fala, né, eu tenho trabalhado todos esses anos como escravo. Olha como ele se via. Ele não se via através de filho. Ele se via como um escravo que tinha que trabalhar para merecer o amor do pai. Quantos de nós, às vezes, estamos dentro da casa do Senhor e queremos merecer o amor do Senhor por nós? Queremos fazer por merecer o amor do Senhor por nós. E aí não temos um relacionamento saudável. Temos um relacionamento de religiosidade. Eu vou fazer tudo certinho para que o Senhor me abençoe, para que o Senhor olhe para mim. Isso é muito perigoso, irmãos, porque a Bíblia diz que o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores, merecíamos a ira do Senhor. Foi aí que Ele nos alcançou, nos amou. O sangue de Jesus na cruz que nos libertou das trevas, né, para a sua maravilhosa luz. Então, nada que a gente possa fazer parece ser tão clichê, mas o amor de Deus, ele não muda por nós.
Amém? Você crê nisso? Muitas vezes queremos ter um relacionamento religioso com o Senhor. Eu preciso servir, eu preciso fazer as coisas que acontecerem na minha vida tudo certinho, porque senão o Senhor não vai me abençoar. Tem crentes que têm esse relacionamento. Isso não é saudável, irmãos, porque muitas vezes nós acabamos culpando o Senhor por dias difíceis. Porque todos nós temos lutas, todos nós temos dias difíceis, todos nós temos dores nesse mundo caído, mas a certeza que nós temos é que o Senhor nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Você crê nessa promessa? Ele te prometeu que Ele estaria com você todos os dias da sua vida. Isso inclui os dias bons e inclui os dias maus, os dias escuros. Os dias de choro, o Senhor está presente. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, você só precisa crer. A fé, ela não precisa sentir, a fé precisa crer. Então, se você está passando por algum momento de escuridão na sua vida, não duvide do amor e do cuidado do Senhor. Porque em momentos de dores, em momentos de dificuldade, em momentos de portas fechadas, muitas vezes nós questionamos o amor do Senhor. Será que o Senhor me ama mesmo? Por que eu estou passando por tudo isso? O que eu fiz para merecer? Foi o filho pródigo. Ele não merece festa, ele foi embora, esbanjou seu dinheiro e eu estou aqui trabalhando todos os dias. E o Senhor nunca matou um cabrito e me deu para celebrar com meus amigos. Olha a indignação desse filho, olha a comparação dele com o outro filho. A comparação é sempre uma tragédia na nossa vida, ela sempre vai nos puxar para baixo. Nós somos únicos diante do Senhor, cada uma com as nossas limitações, mas não esqueça, o Senhor nos prometeu uma vida eterna, uma eternidade com o Pai. Ele nos prometeu um descanso. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarão descanso. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, não precisa ser um peso servir a Jesus. Não precisa ser difícil servir a Jesus. Quantos cristãos que nós temos visto cansados. Como você está, irmão? Ai, uma luta. Ai, estou cansada. Não dou conta mais. Não, o Senhor não nos chamou para isso. Tem que ser leve, o fardo dele é leve. É bom servir a Jesus. É bom você amar a Jesus. É bom você fazer a obra do Senhor. É bom você estar num domingo e vindo cultuar com saúde, com sua família. Tão precioso a gente vir para a igreja com a nossa família, com os nossos filhos. É um momento seu e do Senhor. E isso não pode ser uma rotina na nossa vida. Não, eu vou para a igreja porque eu amo o Senhor. É o melhor lugar que eu quero estar no domingo. Eu quero aprender da Tua palavra. Eu quero beber dessa fonte que não tem fim. É por isso que nós estamos aqui todo domingo. Não viemos na casa do Senhor só por vir ou porque estamos acostumados a vir. Porque aí o culto fica chato. Ah, essa palavra de hoje, não era isso que eu queria. Eu queria outro tipo de palavra. Você já vai colocar, esse louvor, não. Você não vem no intuito realmente de adorar. Até porque a nossa vida, irmãos, é um relacionamento. Se eu não tenho um relacionamento com o Senhor durante a semana, aí aqui você quer tudo. Você quer uma palavra maravilhosa, você quer chorar, você quer pular, você quer um louvor. Mas a semana inteira você esteve vazio, você não parou, você não bebeu da fonte. Você não teve tempo com o Senhor. E não adianta, irmãos, longe da fonte que é Cristo, nós vamos fracassar. Longe da fonte que é Jesus, nós vamos paralisar. Amém? Você está aqui? Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor nos promete uma paz que excede todo entendimento. O que é isso, uma paz que excede todo entendimento? Você já se viu em um momento de dor, de luta, de fracasso, e mesmo assim você continuou firme? Senhor, eu tenho essa paz. Não interessa, o mundo está desabando, as portas não estão abertas, mas eu continuo crendo
e profetizando que eu sou filho, filha amada do Senhor. Porque é nesses momentos que o diabo vai apontar e vai te acusar. Viu? Você está passando isso, por isso, por isso. Se você tivesse orado mais, você não estava assim. O diabo começa a apontar nas nossas vidas. E a gente tem que continuar firme em todo o tempo, e orando, e fazendo com que a nossa vida espiritual seja algo leve, seja algo prazeroso. Vir para a casa do Senhor tem que ser uma alegria. Ter tempo com o Senhor tem que ser uma alegria. Ler a palavra de Deus, mesmo que você não queira. Às vezes a gente não quer mesmo. Tem dia que a gente, não quero ler. Mas a palavra é tão poderosa que você começa a ler. Vem uma alegria, vem uma paz, vem uma certeza do amor de Deus por nós. Então, ela é vida, a palavra é vida. Se você não tem lido a palavra, não tem tido tempo com o Senhor, faça isso. Só você que vai crescer e vai experimentar a bondade do Senhor. Nos momentos de mais dificuldade, eu sempre me apego ao amor de Deus. Eu me apego porque falo, Senhor, o Senhor me ama, está tudo certo, vai passar, o Senhor está do meu lado, eu vou vencer, eu não estou sozinha. Eu declaro isso na minha mente constantemente. Como Jó, em um momento de desespero, né? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Por fim se levantará sobre mim. Sobre mim, irmãos, eu sei que falar é muito fácil. É bonito, né? É tão fácil falar que você tem que dar glória a Deus no momento de dificuldade. Tão bonito, parece que é simples, mas não é não. Quem vive sabe. É muito difícil. E eu estou segurando aqui. Mas é bom andar com gente de fé. Tenha do seu lado pessoas que te encorajam. Pessoas que seguram na sua mão. Os irmãos sabem que a gente passou uns momentos de dores com meu pai. Mas, graças a Deus, vencemos para a glória do Senhor. E sempre nós lutamos, minha família, né, se lutou e juntou em oração. E temos um grupo só das irmãs, dos irmãos. E naquele grupo a gente colocava todas as informações do meu pai. E aí, a minha irmã Miramar é uma mulher de fé. É uma mulher de fé. E como Deus usou ela para nos encorajar nesses dias. Como Deus usou ela para nos fortalecer. Porque nos momentos que os diagnósticos eram só de morte, de morte, de morte, Deus sempre mostrava para nós vida, vida, vida. E aí teve um sábado que os rins do meu pai parou totalmente, os dois. E aí o médico entrou, foi desligando os aparelhos e falou assim, olha, os rins do seu pai parou, não tem mais o que fazer. E desligou os aparelhos, parecia que era o fim. Aí eu mandei uma mensagem para minha irmã, eu falei, irmã, os rins do pai pararam e os médicos falaram que não sabe mais o que vai fazer e talvez não volte. Aí ela falou assim, não, mas do pai vai voltar, do pai vai voltar. Aquela palavra me encheu de fé. Eu falei, não, vai voltar mesmo, vai voltar mesmo. Falei, eu nem coloquei no grupo lá das irmãs, estou mandando só para você. E ela falou assim com uma convicção, com o coração cheio de fé. Não, do pai vai voltar sim. Eu peguei aquela palavra e falei, Senhor, vai voltar. Em nome de Jesus, os rins do meu pai vai voltar. E ele vai ficar bom. Andar com gente de fé é a melhor coisa que a gente escolhe para a nossa vida, irmãos. Andar com gente de fé. A pessoa que tem fé, ela fortalece, né? Ela vai nos fortalecendo, porque ela crê, né? E crê, você só crê quando realmente você sabe que só o Senhor na nossa vida, é só Ele para fazer, é só Ele para mudar. Então, assim, cada prova que a gente passa, cada prova que você luta e vence, você vai ficando mais firme no Senhor. O Senhor vai esticando a sua fé. Você vai criando uma maturidade, você vai criando músculos espirituais. E você vai conhecendo mais o Senhor. Não tem como crescer, irmãos, não tem como crescer sem dor.
Todo crescimento vai gerar dor, todo crescimento vai gerar desconforto. Mas nós só crescemos, muitas vezes, nós nos aproximamos do Senhor em momentos de dificuldade, em momentos de luta. Mas uma coisa é certa, com o Senhor nós sempre venceremos. Sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre, sempre. Não existe outra alternativa. Com o Senhor é vencer ou vencer. Mesmo que o Senhor recolha alguém que nós amamos, nós vencemos, porque essa pessoa vai estar na eternidade com o Senhor. Então, para tudo, o Senhor, Ele está conosco. E voltando ao filho mais velho, esse filho, ele tinha uma necessidade de aprovação. Cansa ter que provar todo dia que a gente é bom no que faz, né? Cansa mostrar que eu dou conta. Cansa mostrar que eu mereço. Que o filho trabalhava porque ele queria merecer esse amor. E aí você entra no senso de justiça própria e no próprio merecimento. Afinal de contas, eu faço tudo certinho. Eu venho ao culto, eu jejuo, eu leio a Bíblia. Minha vida está redondinha. Parece a oração de quem? Vamos ler lá Lucas 18, 9, se você está com a Bíblia aí. Jesus também conta essa parábola do fariseu e o publicano. Glória a Deus. Versículo 9 fala assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Glória a Deus. Parece uma oração justa, parece uma oração bonita, né? Senhor, eu te agradeço, eu não sou igual esse fulano que peca, que fala nome feio, eu não sou igual esse fulano que bebe. Mas não era uma oração cheia de orgulho. E muitas vezes nós temos orgulho da nossa religiosidade, irmão. Temos orgulho da nossa religiosidade. Olha, e o publicano batia no peito e reconhecia o seu pecado. Ele batia no peito e reconhecia o seu pecado. Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecador. 2 orações diferentes, as 2 orações o Senhor ouviu. A oração daquele publicano, daquele fariseu que orou no íntimo do seu coração e a oração do publicano que gritou pedindo misericórdia do Senhor. E a Bíblia fala que aquele que desceu justificado, perdoado e amado foi o publicano. Por quê? Porque ele reconheceu suas mazelas, ele reconheceu seus pecados, ele reconheceu as suas dificuldades. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós conseguimos vencer pecados, crescer em alguma área da nossa vida, já estamos libertos, vencemos alguma área que tínhamos uma dificuldade, uma luta grande, e aí a gente acha no direito de julgar o outro que ainda não venceu. A gente acha no direito de julgar aquele que ainda está pelejando, que ainda não conseguiu romper no Senhor, e não olhamos com um olhar de amor, e não olhamos com um olhar de compaixão para aqueles que ainda estão no processo, que ainda precisam da misericórdia do Senhor. Vamos aprender uma coisa, irmãos, eu tenho aprendido isso. O Senhor não nos chamou para julgar, amém? Repita comigo, o Senhor não me chamou para julgar, mas o Senhor nos chamou para abençoar. Da nossa boca tem que sair palavras de bênção. Eu tenho me policiado porque é tão fácil a gente julgar. É tão fácil a gente apontar o dedo, é tão fácil a gente virar o olho para alguém e já condenar. É da natureza, né, caída do homem, mas hoje nós temos a nova natureza em Cristo Jesus. Cristo habita em nós e é a natureza dele que tem que falar mais alto da nossa vida. Que o Senhor nos ajude, irmãos.
Que o Senhor nos ajude a sermos melhores, amém? Crente que ama, que trata bem, que perdoa, que esquece rápido. Gente boa no sentido natural da palavra, né? Humanamente falando. Porque tem gente difícil de relacionar. Tem gente difícil até de estar perto. Né? Que não vê a graça de Deus, não vê beleza. Não agradece, só olha o que está ruim. Não, independente, nós temos que glorificar o Senhor em toda e qualquer circunstância, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? E foram chamados ao seu propósito. Esqueci a metade do versículo. Mas amém. Então tem um propósito, irmãos. Eu sei que no momento da dor a gente não vai entender, mas alguma coisa o Senhor está fazendo na sua vida, alguma coisa Ele está te esticando, Ele quer que você se pareça mais com o Pai. Provar de ver que o Senhor é bom. A palavra diz, provar e ver que o Senhor é bom. Quando nós provamos da bondade de Deus, quando nós provamos do amor de Deus, nós conseguimos fechar a porta do pecado. Nós não queremos mais andar em pecado, mas em novidade de vida. O pecado já não fica rotina na vida do cristão, na vida daquele que ama ao Senhor, daquele que entregou a vida a Jesus. Por quê? Porque o meu relacionamento de filho, eu sou tão filho, sou amado. Eu não quero pecar e saber que eu vou causar morte para mim mesmo. Porque o pecado é uma morte espiritual. E se eu amo meu Jesus, eu quero celebrar a minha vida todos os dias nele. Se eu der uma escorregada, eu vou direto para o joelho. Senhor, me perdoa. Errei, pisei na bola, fiz o que não estava certo aos teus olhos. Foi isso que o filho pródigo falou, né? Quando ele volta. Mas o Senhor, Ele sempre vai nos aceitar como filhos. Ele sempre vai nos aceitar como filho. Não deixe o diabo ficar te acusando. Não viva uma vida de acusação. Não, eu acho que Deus não vai me abençoar, não. Eu acho que todo jeito que tem que estar. Eu acho que eu orei muito pouco. Sabe, cansa, irmãos. Cansa viver assim. Seja leve, faça com amor, tenha uma vida de um relacionamento com o Senhor saudável, por prazer. Não porque alguém está falando, você tem que ler, você tem que orar. Não, mas porque você ama o Senhor. E se eu amo o Senhor, eu vou me aproximar mais do Senhor. E o filho e o pai insiste que o filho mais velho entre para participar da festa. Ele fala, entra, eu quero que você participe da festa. Mas o filho, nessa hora, ele não dá conta. Ele vai vomitar tudo. Porque chega uma hora que não dá mais para esconder. Não dá mais para esconder sua revolta, sua indignação, sua inveja. Não dá para você esconder seu senso de injustiça. Não dá para esconder. Uma hora você tem que jogar, vomitar tudo isso para fora, até para que você seja livre. E o filho fala tudo, né? Eu estou aqui há todo esse tempo te servindo e você não me deu nada e agora ele... Eu acho tão interessante, irmãos, que o pai, ele não focou na reclamação do filho. Oh, filho, verdade, me perdoa, eu te amo. Não, ele não fez isso. A indignação do filho não mudou o comportamento do pai. O pai não acabou com a... É verdade, vamos fechar. Não. O pai não acabou com a festa, ele deixou a festa acontecendo, ele celebrou a vida do filho dele e ele ensinou algo para aquele filho que estava ali amargurado, se sentindo ofendido, se sentindo triste, rejeitado. O que ele fala? Ele fala, filho, você sempre esteve aqui comigo e tudo que eu tenho é teu. Ou seja, você é meu filho, então desfruta, cristão, do que eu tenho para você. Em outras palavras, é isso. O que você está reclamando? Você é meu filho. Tudo isso aqui que eu construí é para você. E muitas vezes nós, como filhos, não estamos desfrutando do que Deus preparou para nós. Estamos olhando sempre com um olhar de fracasso, olhando para baixo. Levanta a cabeça, irmãos. Nós precisamos levantar a cabeça. Nós servimos um Deus poderoso que pode todas as coisas. Viva como um vencedor, como um filho, herdeiro das promessas do Senhor. E mesmo que você não esteja vendo, continue crendo em nome de Jesus. Se o pai passa a mão na cabeça daquele filho, a ferida só iria aumentar.
Porque uma pessoa extremamente carente, que necessita de atenção e de aplausos, ela adoece todos que estão à sua volta. Ela suga todo mundo que está à sua volta. Ferida precisa de tratamento, precisa de remédio, precisa de confronto, precisa de cura, né? Precisa ser tratado. Você precisa ter aquela pessoa que vai te confrontar em amor. Olha, você não precisa estar nesse lugar. Olha, Jesus tem coisas boas para você. Para de se olhar como vítima. Você não é vítima, você é filho. Alguém que te fale a verdade, porque alguém que só passa a mão na nossa cabeça não nos leva para lugar nenhum. E se você não tiver um coração ensinável para crescer, olhar para dentro de você e ver que você precisa crescer como gente, como cristão, como um homem dentro de casa, como uma mulher dentro de casa, como um filho melhor, você vai continuar vivendo nessa vida de fracasso. Mas hoje você conheceu Jesus, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se tudo se fez novo na sua vida, não aceite o passado. O passado não te pertence mais, meu querido. O passado não te pertence mais. Hoje você tem uma nova vida com o Senhor. Não fique preso a coisas do passado. Avance. Glória a Deus. Aleluia. Ressentimentos, amarguras impedem a presença de Deus. Ressentimentos e amarguras impedem a alegria do Senhor transbordar na nossa vida. E inconscientemente você culpa o Senhor. No final, todo ressentimento é contra Deus, mesmo que seja inconsciente. Por que o Senhor permitiu? Por que eu fiz tudo certinho, Senhor? E por que está acontecendo isso comigo? Poxa, tem gente aí que está fazendo o que quer e a vida da pessoa parece que está toda... Você fica se comparando e aí você se diminui. Se recuse a ficar ferido, preso em amarguras, ressentimentos. Escolha viver debaixo do perdão de Deus, amém? As pessoas vão nos ofender, as pessoas vão nos caluniar, vão falar mal de nós. Irmãos, tudo isso vai acontecer. Mas se recuse a viver com esses pesos. Viva em paz. Seja livre, amém? Viva em paz e seja livre. A indignação do filho não mudou o posicionamento do pai. Foi o que eu já falei, né? Poxa, muitas vezes essa indignação, ela vem através de uma comparação, como eu falei. Eu não mereço viver, mas então o irmão merece. Eu sou melhor do que o irmão. Né? Eu já começo a ser superior a ele. Não, eu sou mais crente. Esse irmão aparece uma vez na vida aqui na igreja e dá ceia. E eu venho todo domingo aqui. É terrível, irmãos, que o Senhor não permita esse sentimento, esse espírito na nossa vida. Não deixe que esse espírito venha na nossa vida de julgar o outro, de se comparar. O Senhor conhece a luta de cada um. O Senhor conhece a dificuldade de cada um. Então, que nós possamos ser pessoas que encorajam, que curam, pessoas usadas pelo Senhor para derramar a graça dele naqueles que precisam. Que possamos celebrar as bênçãos e a vitória dos nossos irmãos, amém? A Bíblia fala, chorais com os que choram, mas também se alegrem com os que se alegram. Chorar é fácil, né? Alguém passou uma luta, você chora, mas se alegrar com aquele irmão, ainda mais que você não gosta. Ixi, o irmão trocou de carro, comprou uma casa, está de roupa nova. Você não quer se alegrar, não. O que esse irmão está fazendo aí? Nem merece. Né? Então, assim, a gente é ruim, a nossa natureza é caída. Mas hoje nós temos Cristo, amém? Então, esses sentimentos, esses julgamentos não podem mais fazer parte da nossa vida. Que possamos celebrar a conquista do nosso próximo. Possamos festejar, aplaudir quando aquele está crescendo. Talvez você está paralisado, o outro está avançando. Não chegou ainda seu momento, mas celebre a vitória dele. Que nós não venhamos permitir, irmãos, que nenhuma inveja venha sobre nós. Amém? Que nenhum sentimento de comparação, de indignação faça parte da nossa vida. Amém? Glória a Deus.